Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Samuel 13. Nós estamos no mês do rompendo no sobrenatural e às vezes as pessoas chegam e perguntam, os segredos, do sobrenatural. Como se nós tivéssemos alguma informação que elas não têm. As pessoas veem as coisas acontecendo ao nosso redor e elas querem saber o que foi feito para que aquilo acontecesse. E existe um princípio muito importante para ativar o sobrenatural. E esse princípio é a obediência. A obediência traz a vida, a desobediência traz a morte. E eu quero tentar, nesse tempo aqui hoje, fazer você chegar a esse entendimento junto comigo. 1 Samuel 13, a partir do versículo 8, nós vamos ler nesse primeiro momento até o 15. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal e a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. Pai, em nome de Jesus, em tuas mãos colocamos a nossa mente e o nosso coração nesse momento. E clamamos, Senhor, que a sua revelação desça a nós. Ó Pai, que nós possamos sair daqui com um entendimento maior do seu sobrenatural. Pedimos, sê por nós, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa passagem, ela fala sobre quando Saul vai à guerra contra os filisteus, e mesmo depois de Samuel tê-lo aconselhado e dito a ele para esperar a sua volta, para que ele sacrificasse, porque mesmo sendo rei, Saul não tinha liberdade de sacrificar ao Senhor. Esse era o papel de Samuel. Mas Saul entra em desespero, vendo toda aquela movimentação ao redor dele, vendo que ele teria que ir à batalha sozinho, e Samuel não chegava, e ele entra em desespero, e ele diz: então eu vou resolver essa situação. E ele, achando que pela posição que ele estava, ele poderia fazer aquilo, ele vai e desobedece a palavra do Senhor, ele vai e desobedece ao conselho de Samuel. É muito importante nós entendermos que a nossa essência vem à tona nos momentos de desespero. O título dessa palavra é Vencendo no Desespero. Saul, pelo desespero, faz tudo errado, ignora a palavra dada por Samuel, desobedece o profeta.
E nós sabemos o que acontece depois disso. Depois do Senhor o repreender, Deus se arrepende de ter tornado Saul rei. Está lá em 1 Samuel 15:11. Saul passa a ser atormentado por um espírito maligno da parte de Deus. 1 Samuel 16:14. E ele fica tão perdido que ele começa a quebrar outros princípios. E ele consulta a médium, 1 Samuel 28:8. E por fim, nós sabemos qual foi o fim dele. Saul vai e tira a sua própria vida. 1 Samuel 31:4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses circuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Querido, não se engane, a desobediência ela vem acompanhada de acontecimentos ruins. A palavra diz que um abismo puxa o outro. Nenhuma desobediência vai ficar nela apenas. Ela vai trazer outras coisas ruins, vai desatar acontecimentos ruins na sua vida. Sabe, uma das maiores frustrações dos pastores é não ver os seus conselhos praticados. Porque muitas vezes nós investimos tempo em oração, investimos tempo em conhecimento, buscamos conselhos de homens e mulheres de Deus para poder aconselhar uma pessoa. E aí nós vemos aquela pessoa simplesmente ignorando aquele conselho por causa do desespero. Nem sempre as pessoas desobedecem porque são ruins. Quando o desespero bate, aflora de dentro um desejo de resolver a situação pelas nossas próprias forças. E isso é natural do ser humano. Mas com Deus é diferente. Lá em 1 Reis 17, a partir do versículo 8, tem uma história diferente. A história da viúva de Sarepta, que todos nós conhecemos. Nós vamos ler do 8 ao 16. Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu lhe ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela a buscá-la, e ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazemo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija e o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Olha a diferença. A viúva obedece a palavra do profeta na íntegra. Agora, querido, eu me coloco no lugar dela.
O desespero estava à porta, não tinha mais comida, não chovia. Ela olhava para o seu filho e ela pensava que aquele último bocado de farinha seria usado para que eles pudessem ter ali um pouco mais de sobrevida naquela situação. Ela não tinha para onde correr. E de repente chega um homem e diz: pega aquilo que é para o seu filho e para você e me dá. Pensa hoje, nessa dificuldade toda, se eu chegasse na sua casa e dissesse: tira o último pacote do arroz do seu armário e faz para mim. Pega aquela última, né, sempre fica aquela sobrinha no fundo do pote de arroz e faz para mim. Qual seria a sua reação? Mas aquela mulher, ela entendia quem era Elias. Ela entendia o que estava para acontecer. Ela sabia que na mão daquele homem, Deus a abençoaria. E ela escolhe obedecer. Queridos, a obediência é algo sobrenatural. Dentro da obediência, existe um princípio que vai ativar na sua vida o sobrenatural de Deus. Sabe, eu costumava falar sempre que, mesmo que os meus líderes errassem comigo, desde que eu não quebrasse nenhum princípio bíblico, Deus usaria o erro deles para me abençoar. Eu sempre entendi isso, porque eu estava sendo obediente, e eu vivi muitos milagres desta forma, debaixo da palavra de um homem de Deus, debaixo da palavra de uma pessoa que recebeu uma inspiração do Espírito Santo para me aconselhar, por mais que aquele conselho parecesse ruim. E não parou por aí. Esta mulher não fica só no milagre do alimento, ela foi depois sustentada sobrenaturalmente até o dia em que começou a chover. Mas depois disso, seu filho é acometido de uma doença. E Elias vai e ora por esse menino, está ali do 17 ao 24, você pode ler depois. E esse menino ressuscita e volta à vida. Sabe, querido, eu imagino, se essa mulher tivesse simplesmente ignorado o conselho e o pedido do profeta, será que ele voltaria para orar pelo filho dela? Apesar de sermos homens de Deus, de estarmos debaixo de uma direção, somos humanos. Do que adianta você fazer algo por alguém, aconselhar alguém que não vai colocar em prática o seu conselho? Então você vai e aconselha uma vez, e aconselha duas vezes, e depois você diz: não adianta mais aconselhar, porque o conselho está sendo ignorado. Eu não sei se Elias voltaria à casa daquela mulher para trazer à vida novamente o seu filho, se ela não tivesse obedecido da primeira vez. A palavra diz que não se deve jogar pérolas aos porcos. E é disso que está falando. Por que aconselhar alguém que vive repetindo o mesmo erro, e você continua aconselhando e aquela pessoa continua não ouvindo? Chega uma hora que você tem que deixar ela se entender com Deus. Queridos, o sobrenatural tem um preço, e parte desse preço é a obediência.
Começa na obediência. Se não houver obediência, o sobrenatural de Deus não vai se manifestar. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que receberam direções loucas. Quem lembra de Josué? Para derrubar as muralhas de Jericó. Aos gritos, que loucura. Mas ele foi obediente e obteve êxito. Não se engane. Na desobediência, o sobrenatural de Deus não vai se manifestar, a não ser que seja para juízo. O grande problema é que nós entramos em pânico. E aí, quando nós entramos em pânico, nós achamos que Deus também está em pânico. Domingo o pastor Marciano falou sobre isso. Que Deus está no controle de todas as coisas. Nós entramos em pânico, mas Deus não. Nós entramos em desespero, mas Deus não. E por causa do nosso pânico, do nosso desespero, a palavra de Deus não muda. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus direcionou, vai acontecer. Precisamos andar em concordância com aquilo que vivemos e pregamos. É muito fácil falar para uma pessoa confiar em Deus, e nós falamos muito isso. Quando nós não temos uma resposta natural para as coisas, nós dizemos, confie em Deus, que Ele vai fazer. Mas essa confiança, ela tem que se estender aos momentos de dificuldade. Eu me lembro que, há uns anos atrás, logo que meu casamento foi restaurado, eu cometi o erro de morar na casa da minha sogra. E aí aconteceu, em desobediência, né? Meu líder tinha dito, não vá. Aconteceu que eu precisei muito rápido sair dali para uma casa muito simples. Nós estávamos numa dificuldade financeira grande, e aí morei por um tempo naquela casa muito pequena, né, praticamente um quarto e sala, e claro que chegou o tempo em que aquela casa não comportava mais. Nós tivemos mais um filho, e aí estávamos ali amontoados naquele lugar, e eu comecei a me desesperar, porque eu precisava dar um pouco mais de conforto para minha família, e comecei a buscar casas, mas eu ainda não tinha uma condição financeira boa o suficiente para alugar uma casa maior. E eu me lembro que a minha esposa foi ao mercado, encontrou uma amiga, e essa pessoa indicou uma casa, talvez 3 vezes maior do que a nossa, pelo mesmo valor de aluguel praticamente, com uma mudança muito pequena. E ela voltou para casa com aquela informação, e nós ficamos muito felizes, e nós fomos lá ver a casa, e a casa era a casa dos sonhos. A casa tinha uma garagem enorme, fechada. A hora que nós entramos, a primeira coisa que nós pensamos foi, uma célula aqui vai ser algo maravilhoso. Tinha uma sala grande, tinha vários quartos, tinha uma cozinha grande, tinha terreno, era maravilhosa aquela casa. E nós ficamos muito felizes, porque aquele homem conseguiu fazer algo muito próximo da nossa realidade financeira ali, ia mudar muito pouca coisa naquele aluguel. E eu me lembro que eu liguei para o pastor Marciano, e falei, pastor, acho que eu arrumei uma casa. E aí contei para ele toda a história, ele falou, cara, segura um pouco. Eu achei estranho,
Depois nós tivemos um tempo juntos, marcamos uma conversa e ele chegou para mim e falou: cara, eu queria te dizer isso pessoalmente, mas eu acho que não é o tempo ainda de você mudar. Segura um pouco aí as coisas. Eu falei: nossa, pastor, mas veja, a casa é boa, né? Até a localização da casa é melhor que a nossa. Então, cara, mas eu não estou em paz com isso aí, né? Segura aí, segura mais um pouco. Se a casa for para ser sua, vai ser sua. E eu falei: amém. Voltamos para casa tristes naquele dia. Confesso que fiquei até com a pulga atrás da orelha. Falei para o nossa, por que será que o pastor está fazendo isso com a gente, né? Uma casa tão boa. E aí, passaram-se alguns dias, nós continuamos ali, e aí a situação piorou, porque daí o dono daquela pequena casa começou a pedir a casa para a gente. Ele não queria mais que nós ficássemos lá. Acho que ele tinha alguém da família para colocar na casa. E estava aquela pressão da imobiliária querendo a casa, do dono querendo a casa. E aí começaram uma obra, e ele liberou para o pessoal usar ali parte do nosso terreno. Ficou uma confusão. E eu desesperado, mas debaixo da palavra do homem de Deus. E aí, passado alguns dias, o pastor Marciano me liga e diz: Anderson, aquela casa ainda está lá? Será que aquela casa ainda está disponível? Eu falei: tá, a gente tem acompanhado, passava lá na frente todo dia, tirava informação com as pessoas ali que a gente conhecia. E eu já fiquei feliz, falei: pronto, né? Ele vai dizer que agora a gente pode se mover. Ele falou: então, eu estou com um casal aqui que está precisando de uma casa para alugar. Será que se você falasse com aquela pessoa, ela não faria nas mesmas condições que ela fez para você, para esse casal, ir morar na casa? Ele: não, o pastor está de brincadeira, né? Além de não deixar, né, de me dar esse conselho, de eu não me mover agora, ainda vai pegar aquilo que eu achei que era bênção para a minha vida e vai entregar para outra pessoa. Falei: não, o pastor não está ouvindo Deus, tem coisa errada nessa história. Mas Espírito Santo obedece, ajuda essa nova família. E eu fiquei muito triste, fiquei bem abalado, confesso que foi difícil de obedecer. Mas em concordância com a minha esposa, nós indicamos a família mora lá até hoje, isso deve fazer aí mais de 10 anos. Faz muitos anos. E aí eu fiquei sem entender. Passado mais alguns dias, eu me lembro, era uma virada de ano, era um fim de ano, acho que na semana entre o Natal e o Ano Novo, um amigo me liga e diz: você ainda está procurando casa para morar? Eu falei: estou. Ele já sabia da história. Estou sim. Ele falou: então, eu fui abençoado, vou morar numa casa maior do que a minha, e eu gostaria de te ajudar. Infelizmente, eu não posso te abençoar para que você não pague o aluguel. Mas eu nem sei quanto você paga de aluguel aí. E eu vou te fazer exatamente o valor que você paga de aluguel nessa pequena casa que você mora. Por quanto tempo você precisar. Só que a casa que ele estava me oferecendo, querido, era pelo menos 2 vezes maior do que aquela casa que eu tinha gostado. Era uma casa muito confortável, com 3 salas conjugadas, com cozinha separada, com quartos enormes, com uma área fora muito gostosa. E nós fomos para aquele lugar, e nós vivemos ali anos muito, muito, muito felizes. Ali nós reconstruímos a nossa família com muito conforto, com muita alegria.
Sabe, cada vez que eu recebia as pessoas na minha casa, eu cheguei a colocar 30, 40 pessoas na minha sala, de tão grande que era. Essa casa tinha quase 200 metros quadrados, era uma casa muito, muito confortável. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Ouça o homem de Deus, ouça a mulher de Deus. Sabe, não vai ser fácil. Não vai ser fácil seguir direção de outras pessoas, não é fácil, porque geralmente a pessoa que nos aconselha, ela não está ligada emocionalmente à nossa situação. Nós estamos em desespero com aquela situação, mas a pessoa que está de fora não, ela está vendo a melhor opção para as nossas vidas. E no caso dos nossos pastores, dos nossos líderes, eles ainda estão sendo direcionados por Deus para aquilo. Eu fiquei naquela casa por anos, pagando um aluguel muito pequeno. Eu pude estabilizar a minha vida financeira por causa daquela situação. Quem paga aluguel sabe o quanto o aluguel impacta na condição financeira. Sabe, querido, esse é um exemplo de muitos que eu poderia dar aqui, de obediência, ativando o sobrenatural. Eu tenho certeza que aquela situação, ela foi totalmente espiritual. Nós precisávamos passar por aquela experiência como família. Aquilo ainda faz parte da nossa história de uma forma que eu não consigo te explicar. Aquele período de tempo que eu vivi naquela casa foi algo maravilhoso, trouxe independência, trouxe alegria. Agora, se você quer viver e romper no sobrenatural de Deus, não seja apenas um ouvinte, pratique os conselhos que você recebe. Se Deus está dando uma direção, vá por aquele caminho, se jogue, por mais louco que pareça, por mais difícil que pareça, se jogue. Não estou dizendo para você fazer isso sobre o conselho de qualquer pessoa, mas se a pessoa que Deus colocou na sua vida para te direcionar, se a pessoa que Deus colocou na tua vida para ser o seu pastor, para ser o seu líder, te deu um conselho que não quebra princípios bíblicos, por mais louco que pareça, obedeça. Nós ouvimos grandes histórias, temos visto aqui aos domingos os testemunhos, mas todos esses testemunhos, todas essas histórias bíblicas que envolvem o mover sobrenatural de Deus, ela parte de um princípio: a obediência. Não tem como você viver o sobrenatural sem obedecer ao Senhor, sem andar debaixo da direção dEle por completo, por mais difícil que pareça. Eu espero que isso possa falar contigo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito difícil. Mais para alguns do que para outros. Talvez a sua realidade tenha sido completamente transformada nessa pandemia. Talvez você teve uma reviravolta de 360 graus na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus permitiu
é porque tem algo sobrenatural para acontecer na sua vida através dessa situação. Se Deus permitiu, Ele vai usar isso para te abençoar em algum momento. Talvez no olho do furacão, você está desesperado, vendo as coisas passar por você, e você não consiga enxergar o final que Deus planejou. Mas deixa eu te dizer, Deus é o único roteirista que sempre planeja um final feliz. Então creia que Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Creia no mover sobrenatural de Deus e simplesmente obedeça. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, toca as nossas vidas, Pai, e nos ensina, Senhor, a sermos obedientes por completo, a sermos obedientes quando parece que está tudo errado, a sermos obedientes quando parece que estamos perdendo, a sermos obedientes quando parece que nada vai dar certo. Queremos andar debaixo da sua direção, queremos estar no centro da sua vontade para as nossas vidas, e queremos romper no seu sobrenatural, Pai. Queremos que as nossas vidas sejam sobrenaturais todos os dias, das pequenas coisas às maiores. Que o nosso dia a dia seja andar contigo, ouvir a tua voz e tomar decisões pautadas no teu princípio, ouvindo conselho daqueles que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Nos ajuda a nos abster dos nossos achismos, e que possamos, ó Deus, ver o sobrenatural do Senhor agindo em nós em todo o tempo. Eu quero abençoar os nossos irmãos que nos ouvem hoje. Quero pedir que o Senhor possa trazer a revelação da obediência à vida deles, e que eles possam, ó Deus, ser abençoados por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, creia e obedeça, e Deus vai te abençoar, com certeza. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, em nome de Jesus.